mergulhar na água. Um ato que parece tão simples, não é? Mas que é, sem dúvida, um dos rituais mais poderosos e centrais do cristianismo. E por trás dessa imagem que todo mundo conhece, existe um universo de doutrina, de debate e, claro, um significado espiritual gigantesco. Mas vamos lá. O que significa de verdade ser batizado? É só um ritual para mostrar publicamente a fé? Um símbolo e pronto? Ou será que é uma experiência que, de fato, muda tudo na vida de uma pessoa? É nisso que a gente vai mergulhar fundo hoje. Para a gente entender isso direitinho, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos na raiz da palavra batismo. Depois, vamos ver por que ele é um pilar da fé. Vamos desvendar aquele simbolismo super forte de morte e ressurreição, dar uma olhada nas práticas e até nas discordâncias que existem. E, por fim, entender por que, no final das contas, tudo se resume a um ato de fé. Então, para começar, vamos direto ao ponto. A origem da palavra e o seu significado mais básico. Olha que interessante, a própria palavra batismo já entrega o jogo. Ela vem lá do grego e quer dizer, literalmente, imersão. É isso. A ideia é bem física mesmo, mergulhar o corpo inteiro na água. Exatamente como a gente lê no Novo Testamento, né? Os batismos aconteciam em rios, como o Jordão. Só que, e aqui está o ponto central, a doutrina cristã deixa bem claro que isso é muito, mas muito mais do que um mergulho. Não é um ritual opcional, sabe? É visto como um ato de fé fundamental com consequências espirituais de verdade que transformam. Ok, então agora vamos entender como a Bíblia coloca o batismo. Ele não é um extra, mas sim parte do alicerce da fundação da fé cristã. E dá uma olhada nessa passagem de Hebreus que é muito reveladora. O texto fala sobre os rudimentos, ou seja, os princípios mais básicos da doutrina de Cristo, a base de tudo. E adivinham o que está listado ali como um dos primeiros tijolos dessa construção? Exato, a instrução sobre os batismos. Aqui a gente vê o batismo no lugar dele, sabe? Lado a lado com outros pilares gigantescos, como o arrependimento e a fé em Deus. E essa ideia de deixar os rudimentos, segundo a teologia, não é para esquecer deles, não. Pelo contrário, é para usar esses princípios como a base sólida, o chão firme, sobre o qual toda a vida cristã vai ser construída. Agora a gente chega na parte que, para muitos, é a mais poderosa de toda a teologia do batismo. É aqui que aquele ato físico, o mergulho, ganha um significado espiritual que, nossa, é transformador. A carta aos Romanos usa uma imagem muito forte. O batismo é um sepultamento. Pensa nisso. O ato de entrar na água simboliza o fim da vida antiga. É como se a gente estivesse sendo sepultado junto com Cristo, deixando o passado para trás de uma vez por todas. E aí o livro de Colossenses vem e completa o quadro. Porque, claro, depois de todo o sepultamento, vem a ressurreição. Sair da água é como ressuscitar com Cristo para uma vida completamente nova. E o que é que ativa esse poder todo? A fé. Então, resumindo a ópera, o batismo representa a morte do velho eu, daquela natureza antiga, e o nascimento de uma nova pessoa em Cristo. É uma passagem da morte para a vida. Bom, como acontece com muitas doutrinas, né? A prática do batismo também gerou e ainda gera bastante debate ao longo da história da Igreja. E um dos primeiros grandes pontos de discussão é sobre a fórmula, ou seja, quais palavras precisam ser ditas, em nome de quem uma pessoa deve ser batizada. E é aqui que a Bíblia parece dar duas opções. Lá em Mateus, a instrução de Jesus é bem clara: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que quando a gente vai para o livro de Atos, o que a gente vê? Os apóstolos batizando várias vezes usando só o nome de Jesus Cristo. E aí? Como é que se resolve isso? Bom, uma interpretação teológica muito forte se baseia numa pergunta que o próprio apóstolo Paulo faz. Por acaso foi Paulo crucificado por vocês? A lógica por trás disso é a seguinte: se o batismo simboliza morte e ressurreição, como a gente acabou de ver, então ele deve ser feito em nome daquele que morreu e ressuscitou por nós, ou seja, Jesus Cristo. E essa discussão toda acaba nos levando para uma outra questão bem relacionada e que, muitas vezes, é bem polêmica: a prática de rebatizar alguém que já passou por um batismo antes. Mas, antes de tudo, um ponto super importante. Quem pratica o rebatismo, na verdade, não enxerga como um segundo batismo. Na visão dessas pessoas, o que elas estão fazendo é o primeiro e único batismo válido, porque consideram que a cerimônia anterior, por algum motivo, não foi legítima.
Tá, mas por que alguém consideraria um batismo inválido? Existem várias razões. Uma das mais comuns, principalmente em igrejas como as batistas, tem a ver com um batismo de bebês. O argumento é que um bebê ainda não tem consciência para ter fé e tomar essa decisão por conta própria. O outro motivo pode ser a fórmula que foi usada na primeira cerimônia. No fim das contas, isso tudo acaba resumindo uma das grandes divisões teológicas do cristianismo. A pergunta é: o batismo é um ato para inserir crianças na aliança da fé ou é um testemunho público de alguém que já tomou a decisão de crer? E todas essas discussões sobre fórmulas, sobre práticas, tudo isso nos leva ao nosso ponto final, que talvez seja o mais importante de todos. O que vale mais, a fé ou a formalidade? E sobre isso, uma das fontes que a gente analisou traz uma crítica bem forte. Ela fala sobre as formalidades, tipo os certificados de batismo, e argumenta que eles podem acabar carregando uma assinatura da vaidade humana. É como se no subtexto tivesse escrito: eu, aqui, autorizei a ressurreição dessa pessoa. A ideia por trás desse argumento é que impor barreiras criadas por homens, sabe, como cursos preparatórios super longos ou critérios de quem é digno ou não, pode acabar atrapalhando um ato de fé que é genuíno. A fé, e somente a fé, é a condição que a gente vê em passagens como a do eunuco em Atos. Ele simplesmente disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E pronto, foi batizado na mesma hora. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? O batismo é um ato de fé profundamente pessoal, mas ao mesmo tempo é um rito fundamental da doutrina da igreja. A grande questão que fica no ar é como a gente equilibra a estrutura, a tradição, com a espontaneidade da fé de cada um. Onde é que termina uma e começa a outra?